5 fatores de sucesso na profissão do psicólogo. Eu sou Eliana Almeida, psicóloga e neuropsicóloga clínica, idealizadora do programa Psicólogos Bem-Sucedidos e mentora de psicólogos. Você deve estar se perguntando por que, que eu tenho me dedicado aí a contribuir com o sucesso dos meus supostos concorrentes, Isso acontece porque, na minha mentalidade, o bem de um é o bem de todos. Quando a gente evolui como profissão, como categoria, quando a gente melhora a qualidade dos serviços que a gente presta, a gente está contribuindo com a melhoria da psicologia como um todo. E é por isso que eu me sinto completamente motivada a trabalhar com vocês esses temas, tá? Bom, vamos lá. Como é que a gente faz? Quais são os 5 fatores de sucesso para a vida de um psicólogo? O primeiro deles é, sem dúvida alguma, a mentalidade. Sem dúvida alguma. Você precisa entender, o que é ser bem-sucedido para você. O nome desse programa já causou muita polêmica. Eu já tive mentoradas, psicólogas que diziam assim: como assim psicólogos bem-sucedidos? Que arrogância. Não, psicólogos bem-sucedidos é uma forma importante, no meu ponto de vista, de valorizar a nossa profissão e entendendo que as pessoas elas vão conceber como psicólogo bem-sucedido coisas diferentes. Então, é preciso que você tenha clareza para você a respeito do que significa ser bem-sucedido. Para uns, ser bem-sucedido vai dizer respeito à quantidade de clientes que tem, e essa é uma demanda geral, por isso que tantas vezes eu falo sobre isso. Para outros, ser bem-sucedido vai dizer respeito à quantidade de dinheiro que se ganha. Tudo bem, isso é importante também. Para outros, vai ser o quanto você ama o que você faz. Para outros, vai ser o quanto a sua família valoriza, ou passa a valorizar o que você faz, os seus amigos, os seus clientes reconhecerem o seu trabalho. Então, ser psicólogo bem-sucedido varia de pessoa para pessoa. Agora, o que não pode acontecer é de você não ter clareza do que é ser bem-sucedido e não trabalhar para conquistar o seu sucesso, o seu jeito de ser bem-sucedido na psicologia. Então, o primeiro grande ponto da mentalidade é você ter clareza do que é ser bem-sucedido para você e você buscar trabalhar por isso, tá? Cliente, aí vem algumas coisas que são importantes para a gente trabalhar no que diz respeito à mentalidade. Nós temos clientes ou temos pacientes? Olha, todos os nossos... Primeiro, eu preciso dizer para você que essa é uma questão epistemológica, A gente tem aí um nível mais profundo de reflexão sobre isso, e nesse nível mais profundo, a gente tende a considerar como pacientes aquelas pessoas que vão ter menos implicação no processo. Paciente vem de passivo, Então, pacientes são clientes de uma clínica neurológica, por exemplo. Pacientes muitas vezes são clientes da neuropsicologia, mas no mundo da clínica psicológica, psicoterapia, eu prefiro entender que os meus pacientes são meus clientes, porque aí eu estou trabalhando o termo cliente nesse contexto como sendo algo que diz respeito à dinâmica de funcionamento do processo, o quanto o meu cliente é implicado, ele é ativo, ele precisa ser dinâmico na transformação que ele quer levar para a vida dele, seja ela em que nível for. Então, essa concepção é a concepção do cliente ativo. Agora, independente de ser cliente ou paciente do ponto de vista epistemológico, se você tem uma prestadora de serviço, em que você é o prestador,
o serviço que você oferece é o serviço de psicologia. Você tem pessoas que pagam por esse serviço. Você tem um serviço a ser prestado que envolve qualidade, ética e etc. Se todos esses elementos estão envolvidos, todos os seus pacientes são também seus clientes. Agora eu já não estou mais falando de um ponto de vista epistemológico, agora estou falando de um ponto de vista de gestão de negócios. Né? Nós temos clientes, nós dependemos de clientes, inclusive, né? Eu estou falando da clínica, todo profissional, isso inclui psicólogos, que depende de clientes para sua sobrevivência no mercado, tem um negócio. Né? Nós não temos um emprego, nós temos um negócio, porque nós não temos o que fazer se não tiverem clientes para que a gente possa atender. Então, essa é a primeira coisa. Só que quando a gente entra e aí um dos problemas de mentalidade do psicólogo para ser bem-sucedido é confundir essa discussão entre cliente e paciente e só conseguir enxergar de uma perspectiva epistemológica. Mas de uma perspectiva comercial, todos os nossos pacientes são nossos clientes também. E eles precisam funcionar de acordo com as regras de funcionamento do nosso negócio. Então, essa é uma das mentalidades que precisam ser mudadas, porque psicologia é um negócio, né? Psicologia é uma profissão. Psicologia não é um hobby, pelo menos não para a maioria das pessoas. Então, como profissão, ela tem a função social de nos dar condições financeiras de gerir a nossa própria vida. Então, a psicologia é um negócio. No nosso caso, nós somos o nosso negócio, porque nós, via de regra, não temos produtos para oferecer. Na maioria dos casos, nós temos serviços, e aí nós somos o serviço do nosso negócio. E quando eu digo que a psicologia é um negócio, o meu negócio na psicologia sou eu mesma, eu estou dizendo que eu sou um negócio também, né? Então eu sou um negócio, eu sou eu tenho que ter, né, uma série de características que me validam como negócio, tais como, por exemplo, ter uma identidade do meu negócio, ter um ponto de atendimento, ter uma presença no mercado, seja uma presença no mundo presencial, no mundo que se chama real, ainda que o virtual seja tão real quanto, né? Mas uma presença no mercado físico, uma presença no mercado virtual, mas eu preciso ter uma presença, uma identidade, uma visão, um ponto de atendimento, que pode ser um ponto de atendimento, de novo, presencial ou online, mas é preciso que haja pontos de atendimento. Qual é a visão do seu negócio? Você tem uma visão do seu negócio? Para onde você quer ir com o seu negócio? Como é que você visualiza o seu negócio daqui a 10 anos? Ele vai ter vida daqui a 10 anos? Aí você diz, não sei. E eu digo, quanto menos você souber e quanto menos você investir para que ele tenha, maiores são as chances de que de fato ele não exista daqui a 10 anos. Então, a gente precisa fazer o negócio da gente acontecer e a gente precisa buscar, né, referências e ideais a longo prazo. E a gente tem aí uma série de outros elementos em termos de mindset que contribuem para que a gente seja um profissional bem-sucedido ou mal-sucedido, como, por exemplo, as nossas crenças limitantes, né? O modo como a gente percebe, por exemplo, quais são os nossos parâmetros de desenvolvimento profissional, para onde eu quero levar a minha empresa, tudo isso está na sua cabeça, tá? Então, essa é a primeira dica de um profissional bem-sucedido, é prestar atenção em qual é a sua mentalidade para a gestão do seu negócio. Talvez você já esteja fadada ou fadado ao fracasso, a depender do modo como você pensa. E não é muito difícil perceber isso. Eu posso garantir para você que
Eu ia dizer 10 minutos. Mas eu posso garantir para você que com 20 minutos de conversa com você, eu tenho ideia de para onde vai o seu negócio. Só preciso de 20 minutos de conversa. Porque, via de regra, você exala aquilo que você pensa e aquilo que você pensa norteia as suas atitudes e os seus planos e as suas ações, né? Então, não é muito difícil saber se um psicólogo vai longe ou não vai, tá? Segunda dica para você, né? Pensar dessa questão do mindset. É preciso que você tenha um planejamento estratégico. A nossa vida profissional, ela não pode viver no inferno da tática. O que é o inferno da tática? É você sair agindo sem nenhum planejamento. Você não sabe de onde veio, você não sabe para onde vai, você sai agarrando a primeira oportunidade que você tem, né? Aí você vai e perde uma oportunidade, aí você desesperadamente já entra em outra. Muitas vezes você não pensa para agir, você vai lá e simplesmente faz. Então você é um fazedor, você é um operário, você é um agente da sua vida. Você vai lá e faz. Tá fazendo o quê? Você nem tá pensando sobre isso, né? E aí, poxa vida, eu já vi tanta gente que se perdeu no meio do caminho, que eu tive a oportunidade de testemunhar, simplesmente porque não tem um planejamento simplesmente porque não tem um planejamento estratégico para a sua vida profissional. Simplesmente atua no campo da tática. É como se você colocasse os jogadores no meio do campo e dissessem para eles assim: corre atrás da bola. Corre atrás da bola. E cada um que corresse atrás da bola. Mas você não sabe técnica nenhuma, você não sabe para quem você vai passar a bola, você não tem uma ideia de passe mais elaborado, você não sabe direito qual é o seu campo de gol, você não sabe quantos pontos você tem que fazer, você não sabe nada. Você está ali no meio do campo somente correndo atrás da bola. E o planejamento estratégico não, é a visão do técnico do campo. É aquele cara que quando muitas vezes manda que um jogador se afaste do gol, ele está pedindo que ele se afaste do gol porque ele quer fazer o gol, facilitar o gol. E não porque o gol não é importante para ele. Ele tem um planejamento estratégico. Então, muitas vezes, ele até se afasta daquilo que poderia parecer um passo bem sucedido, mas na prática ele está numa estratégia de desenvolvimento. E nessa estratégia de desenvolvimento, ele vai lá... Peraí, deixa eu tirar aqui para não ficar batendo no microfone. E nessa estratégia de desenvolvimento, ele muitas vezes até parece que está indo de encontro a um objetivo maior, mas na prática ele está se aproximando dos seus objetivos, tá? Então é preciso que você tenha um planejamento estratégico por trás das suas ações, por trás do seu plano tático. Isso é muito importante. O terceiro ponto que é muito importante, o terceiro fator que eu estou trazendo aqui para você como contribuição para a vida de um psicólogo bem-sucedido, são as habilidades e competências que ele tem. Agora, essas habilidades e competências, muitas vezes, o grande equívoco é você achar que as habilidades e competências estão somente voltadas ao mundo para o próprio campo de atuação, né? A gente tem na psicologia, eu costumo brincar com isso quando eu estou de bom humor. Quando eu estou de mau humor, eu costumo ficar brava com isso, que é o fato de que, poxa vida, é um crime você passar 5 anos com um profissional dentro de uma escola de formação e ao longo desses 5 anos, praticamente você incutir na cabeça desses profissionais que os 2 grandes desafios que ele tem na vida são descobrir qual é o campo de atuação dele e descobrir se ele vai atuar na escola. Campo de atuação é isso, tá? Não é outro nível não, é esse daí. Se vai atuar na escola, no hospital, na clínica, nas organizações ou na comunidade, ou seja lá onde for.
Esse é um desafio que o psicólogo tem, definir o campo. E o segundo desafio é definir qual é a abordagem dele. Pelo amor de Deus, isso é criminoso. É por isso que tantos profissionais ficam fora do mercado depois. Porque o que você precisa é desenvolver competências e habilidades em relação ao problema que você vai atuar, ao universo de questões com as quais você vai lidar no seu dia a dia. Se eu vou atender adolescentes, eu preciso estar ligada nos problemas que estão envolvendo a vida dos adolescentes. Eu preciso estar ligada nas coisas que são do cotidiano daquele público com quem eu vou atuar, né? Eu preciso estar ligada nas coisas que estão associadas àquele público com o qual eu vou atuar. Então, os cursos que você precisa fazer, os eventos que você precisa frequentar, as rodas de conversa que você vai fazer, ou promover, ou que você vai participar também, precisam estar ligadas aos problemas com os quais você vai lidar. São cursos que realmente agregam valor à sua prática e não cursos que são abstratos e abstratos e abstratos. Além disso, tem muitas outras competências, né, que um psicólogo precisa desenvolver. Eu costumo dizer para você, se você me acompanha há um pouquinho mais de tempo, esse programa existe há 4 anos, o programa Psicólogos Bem-Sucedidos está no mercado desde o primeiro semestre de 2016. Então, se você está me acompanhando desde lá, você já me ouviu dizer que a frase mais marcante que mudou a minha vida, eu ouvi em outubro de 2015. Foi quando alguém me disse assim: nossa, as habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te levar para o próximo nível. Eu aprendi isso com um cara chamado Érico Rocha, em 2015, outubro de 2015. Então, quando eu ouvi isso, virou uma chave na minha cabeça. Poxa vida, como é que pode? Eu estou aqui, eu investi na clínica, eu sou boa psicoterapeuta, eu tenho uma série de coisas. E por que eu não estou vivendo uma vida? Não estava ruim não, tá, gente? Nunca tive motivo para reclamar da minha vida profissional. Mas podia estar muito melhor, como hoje está muito melhor do que estava naquela época. Então, as habilidades que me trouxeram até ali não eram as que iam me levar para o próximo nível. E agora, de novo, eu digo isso todos os dias. As habilidades que me levaram até 2016, 2017, 2018, 2019 não são as que me levam para o próximo nível. As habilidades que vão fazer o meu 2020 serem fantástico, que eu espero que seja, como o seu, para você também, não são as habilidades que eu tenho hoje, são as que eu ainda vou desenvolver. Então, é preciso que a gente entenda que a gente não pode passar a vida inteira rodando em torno do mesmo conjunto de habilidades e competências de quando a gente iniciou o nosso processo de formação. A gente precisa ir evoluindo nisso. E aí tem muita coisa que psicólogo não sabe, tem muita coisa que psicólogo não investe, né? Eu fui estudar sobre isso, eu fui ver o que é que pessoas bem-sucedidas estudam, que tipo de conhecimento que elas investem, que elas fazem. E assim, eu descobri muita coisa. Eu descobri, por exemplo, isso lá em outubro de 2015, né? Eu descobri que a gente precisa estudar mais sobre gestão de negócios, sobre comunicação, que a gente precisa estudar mais sobre liderança, sobre vendas, sobre negociação. Gente, vendas, como é que eu poderia imaginar, né, que um psicólogo precisasse falar sobre vendas? Mas eu aprendi isso numa porrada. Eu ouvi uma frase de um querido que tem um perfil mais agressivo, mas esse querido olhou para mim e disse: olha, que adianta você ser tão boa se você não tiver cliente para você atender? De que adianta você ter tanta competência e habilidade se as pessoas não estão se beneficiando da sua competência porque você tem vergonha de vender para elas? Isso é idiotice. Foi isso que eu ouvi, tá?
Na verdade, eu vi pior do que isso. Na verdade, eu vi pior do que isso. Na verdade, eu vi de forma mais rude do que isso. Mas essa era a mensagem. Para de... E ele me deu uma bronca, porque eu ainda achei pouco e fui dizer para ele, né, naquele contexto, eu comentei com ele assim, que no curso de psicologia, a gente aprende a não vender. As pessoas é que nos procuram, mas a gente aprende a não vender. Aí ele disse, nunca vi nada mais idiota do que isso na vida. Porque não adianta você ser bom e ter aí a capacidade de ajudar as pessoas, se formar, entrar numa faculdade, pagar caro por isso e depois ficar esperando que as pessoas cheguem na sua frente. E a sua vontade de ajudar as pessoas, você faz o que com ela? Você vai ajudar de graça? Você não tem como fazer isso, você não vai sobreviver. Se você não for capaz de vender na sua profissão, você vai ter que aprender a fazer outra coisa e viver de outra coisa. Então, ou você aprende a vender, e aí, na palavra vender, por favor, eu não estou aqui falando de venda maligna, eu não estou aqui falando da venda que é de produtos que você não quer, que você não precisa, eu não estou falando do lado negro da força, no que diz respeito à venda. Eu estou falando, a palavra venda aqui diz respeito ao seguinte, eu tenho uma pessoa, eu sou capaz de ajudar pessoas com uma determinada característica dentro da minha clínica. Eu preciso ajudar as pessoas que precisam de mim a saberem que eu existo. Isso é do contexto de venda que eu estou falando. Então, assim, bom, eu já me aprofundei mais do que eu tinha planejado nesse item, porque o que eu quero dizer para você com essa dica que é agora número 3, eu já falei que a sua importância de mudar a sua mentalidade, eu já falei da importância de você ter um plano estratégico e um plano tático, e agora eu estou conversando com você sobre o seu conjunto, a ampliação do seu conjunto de habilidades e competências, que devem ir muito além daquelas que você tem dentro da própria psicologia. Você precisa ser capaz, né, de abrir mais a sua cabeça e entender que competências e habilidades vão muito além daquelas que o curso de psicologia tem para lhe oferecer, ok? E aí a gente entra na dica 4. Agora eu chego, né, no ponto do marketing. Psicólogos bem-sucedidos têm que ter noção de marketing. Tem que ter noção de marketing. Não pode ser diferente. A gente tem que ser capaz de fazer uma análise de mercado. A gente tem que ser capaz de fazer um diagnóstico do nosso mercado. De saber como é que está funcionando a nossa concorrência. De como é que está funcionando a nossa empresa. De como é que a nossa empresa está em relação à nossa concorrência. Né? Se eu perguntar para você, dentro da sua área, e não importa qual seja ela, eu pergunto para você assim, vem cá, por que um cliente que está precisando de ajuda naquilo que você é capaz de ajudar, deveria ir para você e não para a sua concorrência? Quem é o seu concorrente? Meu concorrente é fulano de tal. Inclusive, ele está melhor posicionado do que eu. Ele tem mais clientes na clínica dele do que eu. Mas eu já ouvi várias vezes isso, tá? Mas eu sou melhor do que ele naquilo que ele faz. Mas ele fez propaganda, ele contratou um serviço de mentoria, um serviço de coach, e ele agora está melhor do que eu. Olha, se ele está melhor do que você, isso não é um problema dele, não. Ele não merece crítica porque ele está melhor do que você, não. Porque na hora em que ele se posiciona melhor e ele tem mais clientes, não vai demorar, se ele for sério, responsável, comprometido, não vai demorar para ele se tornar melhor do que você. Porque ele tem mais clientes para praticar do que você. Então você tem que parar de ficar olhando para a casa do vizinho e reclamando da casa do vizinho. A nossa capacidade de fazer diagnóstico do mercado não é para a gente falar mal dos nossos concorrentes, não. É para a gente poder olhar o que é que está acontecendo no nosso mercado. Quais são as tendências, né?
Um outro ponto do que diz respeito ao marketing, que é muito importante, é o que eu chamo de grid de posicionamento. O que é o grid de posicionamento? Bom, eu precisaria fazer um desenho que eu não vou fazer agora, tá certo? Mas imagine 2 eixos, que é um eixo que vai do produto ao serviço. Então, quais são as coisas que você tem para oferecer? E o segundo eixo seria o eixo do inclusão ou exclusão, né? Mas aí é produtos inclusivos ou produtos exclusivos. Produtos inclusivos são aqueles produtos que estão disponíveis para um número maior de pessoas. E é óbvio, a gente vive numa sociedade estratificada socioeconomicamente e infelizmente, nós não somos um país rico e, naturalmente, a gente tem um número de pessoas maior em condição menos favorável do que o pequeno grupo de pessoas em condições mais favoráveis. A gente poderia tender a achar, então, que é politicamente correto a gente prestar serviço para quem é menos favorável. Ok, mas quem é favorecido também tem direito a ter serviço de qualidade. Se não for você que vai prestar, vai ser outra pessoa. Então, é preciso que você possa evoluir na sua vida profissional de modo a que você tenha tanto produtos e serviços que sejam mais inclusivos, quanto produtos que sejam mais exclusivos. E essa exclusividade, essa exclusividade não passa só pela questão financeira. Ela passa também pela especificidade do problema. Então, tem determinados problemas que são muito mais frequentes em determinados níveis socioeconômicos, em determinados estratos da sociedade. São problemas que a maioria das pessoas não vai ter, como eu vou ou não vou morar no exterior, por exemplo. Um dilema que tem muita gente vivendo hoje. Eu vou ou não vou morar no exterior? Eu vou ou não vou me organizar minha filha? A educação que eu vou dar para os meus filhos é uma educação centrada no nosso país ou é uma educação voltada para uma vida fora do Brasil, por exemplo? O curso de Direito, vou dar esse exemplo porque ele tem sido clássico. O curso de Direito é normalmente um curso bastante localizado geograficamente. Via de regra, né? As pessoas que fazem o curso de Direito, elas precisam estar voltadas para a prestação de serviço no Brasil, porque a legislação que se vai estudar ao longo do curso é brasileira. Então, se você vai fazer uma mudança de país sendo do mundo do direito, você precisa de um planejamento estratégico de alto nível para que você possa se organizar para isso. Então, a própria decisão de qual vestibular que eu vou fazer, né, para que curso eu vou me submeter, passa por uma visão estratégica maior. E esse tipo de problema não é para todo mundo, socialmente falando. Tem gente que nem cogita, nunca nem cogitou morar fora do país e nem vai cogitar. Então, eu dei esse exemplo, existem muitos outros. E a gente precisa entender que determinados produtos e serviços, eles podem ser mais inclusivos ou mais exclusivos. Quanto mais exclusivo for o problema, maior tende a ser o preço que você vai cobrar para prestar esse serviço. E isso é um planejamento de marketing também para um profissional que quer ser bem-sucedido, né? Então, esse ponto do marketing, isso vai envolver comunicação, relacionamento, como você fala, do que você fala. Tudo isso tem a ver com quem você vai atrair como seu público. Quem são as pessoas que vão olhar e entender que faz sentido para elas seguir você. Tem determinadas contas do Instagram, eu vou falar de conta do Instagram. Tem determinadas contas do Instagram que eu nem sigo. E eu não sigo porque não faz o menor sentido para mim seguir aquilo. São contas que vão falar sobre realidades que não são as minhas.
Então não faz sentido eu estar seguindo aquilo. Então a nossa comunicação é que vai atrair os possíveis clientes. O nosso relacionamento vai atrair possíveis clientes. E a gente precisa ser capaz de ter discernimento do nosso grid de posicionamento. Aí às vezes a pessoa diz, eu não consigo ter um resultado melhor no meu consultório. Quando você vai fazer a leitura da comunicação daquela pessoa, dos relacionamentos que ela investe, do grid de posicionamento dela, ela não vai conseguir atrair mesmo, ela não está se comunicando com as pessoas que ela quer se comunicar. E aí só vem cliente que não é o cliente que ela gostaria de ter. E saber quais são os clientes que nós gostaríamos de ter, não tem nada de antiético nisso, tá? Nem viagem na maionese, porque a gente não está aqui falando sobre excluir ou não excluir, fazer asepsia de pessoas. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando sobre mercado, vida profissional, planejamento estratégico, visão de negócio, o que faz com que algumas marcas sejam mais acessíveis e outras marcas sejam mais exclusivas. E está tudo bem em relação a isso. Bom, se você quer ser bem-sucedido, você trabalhou a sua mentalidade, desenvolveu melhor suas competências e habilidades, né? Definiu aí quais são as suas estratégias de marketing, fez um planejamento estratégico e um planejamento tático bem feito, e você entrou em ação, minha nossa, quais são as chances de você não dar certo? E o que significa entrar em ação? Entrar em ação nesse caso agora que você tem tudo isso organizado na sua cabeça, você vai precisar vender seus serviços. Vender seus serviços, mas eu não sou vendedor não. Todo mundo é. Todo mundo é vendedor. A gente vende ideias, a gente vende posturas, a gente vende atitudes, a gente vende ideologia, a gente vende serviço. Se você não vender serviço, você não vai ter cliente. Se você não vai ter cliente, você não vai ter um negócio. Se você não tiver um negócio e a psicologia é um negócio, o que é que você está fazendo sendo psicólogo, entendeu? Então, tudo está intercalado e o seu plano de ação precisa ser vender. Lembra daquele meu colega que foi super grosseiro comigo? E eu achei que foi massa, guardei para sempre aquela bronca do bem. Eu tenho que ser capaz de vender. Depois de vender, eu tenho que ser capaz de entregar. Entregar significa prestar serviço de boa qualidade. Ser capaz de gerar valor na vida do meu cliente. Ser capaz de verdade contribuir com as problemáticas que ele traz para trabalhar. Se eu entreguei, se eu vendi, se eu entreguei e se eu sou capaz de acompanhar o meu cliente efetivamente naquilo que ele precisa, as chances são de que eu seja uma profissional bem-sucedida, ok? Eu acho que cumpri o meu recado, que cumpri o meu objetivo. Eu queria ter trazido para você 5 fatores que falam de um profissional da psicologia clínica bem-sucedido e eu trouxe esses 5 pontos para você. Agora é a gente seguir com a vida. Se você estiver me assistindo aqui pelo YouTube, faz sua inscrição, se não fez ainda. Dá um joinha se você acha que esse vídeo valeu a pena para você. Compartilha com alguém, comenta alguma coisa, ativa o sininho, faz tudo que tiver que fazer, que faz parte do script de ações dentro do YouTube, e isso vai ajudar para que você esteja mais perto de mim e que eu possa lhe ajudar com as coisas que eu tenho trabalhado, ok? Se estiver pelo Instagram, vai aí, marca, curte, para que a gente possa seguir, me acompanha. Se você não está no Instagram, me acompanha por lá. Eu estou por lá também com certa frequência, tem um monte de vídeo lá para você refletir. E também o canal do Telegram, que é um canal que a gente tem agora, que o Telegram é um aplicativo parecido com o do WhatsApp, e que a gente pode, através de lá, ter acesso aos meus podcasts, né? São mensagens de áudio que eu mando e que lhe ajudam a refletir sobre pontos importantes da sua vida profissional, como psicólogo clínico ou como psicóloga clínica.
ok? Um beijo para você e eu te vejo no próximo vídeo.